Luger. Então, esse Hugo, ele era um comandante de aviação, fanático pelo mar também, mas ele tinha um gosto muito peculiar. Ele gostava de navegar com coisas pequenas, barco pequeno. Não queria barco grande, queria barco pequeno. E aí ele resolveu bater o recorde de travessia do Atlântico com o menor barco da história. Eita. Isso é mais ou menos na década de 70, mais ou menos. É esse aí? É isso aí. Mas aí Esse aí tá a bem Medley jovem. que ganhou dele, então, Ele né? vai- Não, o barco dele... Esse aí, eu não sei qual é o barco dele, pode ser o Happy Fathers, eu não sei. Ele teve mais de um barco. Mas ele foi diminuindo o tamanho do barco. O último barco... Olha lá. Exatamente. Nossa, cara, é um smart dos barcos. Exatamente. O barco dele, esse, se não me engano, esse aí tinha 1,20 m de comprimento. 1,20 m, tá? Ou dedão, seja, né? ele deitado, ele era maior que o barco. Tanto que ele só podia navegar desse jeito. E ele bateu o recorde. Ele atravessou o Atlântico com Por que as uma pessoas casquinha fazem dessa. isso, cara? Por Pela quê? aventura, pelo sabor da aventura. É a mesma coisa que fez o comandante do Concorde atravessar o oceano com uma prancha de windsurf. Então eu acho que o pessoal da aviação... Eu já preferi atravessar sozinho dentro do navio daquele gigantesco. Não, cara, se você imaginar... Máximo de conforto pra Se tudo. você imaginar que o cara passa 2 ou 3 meses dentro de um negócio desse, onde ele não pode nem deitar, Pois é. porque não dá, E balançando. esse é ele com o menor... Foi com esse barco que ele bateu o recorde. Ah, não, é muito menor que o Detalhe, Amir Klink. ele tá mas- vivo. Ele tá vivo, Ele até tá vivo. hoje. Já bem idoso, mas tá vivo. Olha Eles isso. É um motorzinho atrás, não é? o motorzinho que ele mal usa, na verdade, porque ele navegou o com motor vela, é só né? pra quebrar o galho. E aí ele ganhou um desafeto que acabou virando amigo dele, que era um inglês que queria bater o recorde dele. Então ele fazia um barco, sei lá, de 1,20 m, o outro fazia um barco de 1,19 m. E assim eles foram disputando centímetro a centímetro, encolhendo o tamanho dos barcos. Até que o cara ganhou navegando um chinelo havaiana. Colocou a guardanapo no chinelo havaiana e atravessou o Atlântico. O barco era tão pequeno que a guarda costeira impedia eles de sair dos Estados Unidos. Nossa. Olha Eles isso. eram proibidos. Então, quando eles iam fazer a tentativa de recorde, eles iam para o Canadá, que a vigilância era menos intensa e conseguiam botar o barco na água. Mas olha, esse cara foi um ex-comandante da aviação. Mas dá pra levar comida aí, né? Isso tudo liofilizado, né? Tudo pacotinho, né? Navegação, eles têm um histórico, uma cultura marítima muito forte. E teve um francês chamado Jean-Jacques Savin, que ele atravessou o Atlântico dentro de um barril. Achei. Pica-pau, lembrou do pica-pau, né? Um remo e um barril? Não, totalmente à deriva. Ele não tinha nenhum meio de propulsão. Ele não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. Era só um barril que ele construiu, obviamente, num barril de fibra de vidro, formato de um barril, grande o suficiente para ele ficar dentro do barril, inclusive em pé. Isso aí. Esse é o Jean-Jacques Savin. E ele colocou o barril dele nas Ilhas Canárias com o objetivo de chegar em Guadalupe, no Caribe, e chegou. Pelas correntes. e Pelas tal. correntes. No começo ele passou um perrengue porque ele dizia que ele era passageiro do oceano, porque ele só ia para onde a correnteza levasse ele, o vento levasse ele, porque ele não tinha como manobrar. Ele não tinha dizer eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Ele ia para onde levasse, né? E no começo ele saiu das ilhas e a correnteza pegou ele de surpresa e começou a levar ele para o norte, quando ele deveria seguir para leste. Então ele começou a subir, começou a ficar meio assustado, mas depois ele entrou em outra correnteza e acabou tomando o rumo dele. E isso foi muito recente, como eu falei, 5 ou 6 anos atrás. E ele tinha um meio de comunicação, então ele ia fazendo diariamente, ele fazia relatos, era muito interessante a viagem dele. Painel solar Só ali que já, né? isso é um senhor, ele tinha 70 e poucos anos de idade, sozinho, Nossa. dentro do barril. O que os caras não fazem pra fugir do casamento, né? E ele conta um episódio que ele, no meio da travessia, ele viu que estava vindo um navio e ele
passou um rádio pro navio falando, olha, eu tô aqui, né? Você tá me vendo? O cara falou assim, não tô vendo nada. Imagina, se o cara ia ver um negocinho pequenininho desse. Ele falou assim, eu tô aqui, mas eu não tenho como desviar de você. Aí isso que o cara do navio fala assim, mas você é um náufrago? Você aconteceu o quê com o seu barco? Ele falou, não, é que eu tô numa embarcação que não tem como mover. Quer dizer, o cara não entendeu nada, né? Como é que ele podia estar dentro de um barril. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu fazer a travessia. Né? Não ser atropelado, né? Mas, ironicamente, 2 anos depois que ele fez isso, que foi uma coisa inédita, nunca ninguém tinha atravessado o Atlântico totalmente à deriva de propósito. Atravessou como um náufrago. Ele estudou as correntes. Exatamente. Ele sabia, ele estudou as correntes, mas ele estava sujeito a qualquer intempérie, né? Se o vento soprar ao contrário, ele vai para onde o vento soprar. E ele tinha calculado mais ou menos a duração da viagem dele e passou um perrengue de final de comida, já não tinha muita coisa, ele escrevia isso. Mas 2 anos depois ele resolveu fazer de novo a travessia do Atlântico, só que com um barco a remo. Barco a remo, como mais ou menos fez o Amir, né, ano passado. Hoje em dia já tem barcos a remo bem avançados de tecnologia, e ele morreu. Na travessia. Ele desapareceu. Putz. Desapareceu. Deve ter até a foto aí do barco dele virado de cabeça para baixo. E nunca se soube o que aconteceu com ele, mas o barco dele foi encontrado virado e ele sumiu. Mas assim, o cara fez história, né? Mas poderia ter acontecido com o Amir Klink também, com o caiaque dele também, de virar, ou era... O caiaque, o barco do Amir foi projetado para virar e desvirar sozinho, né? Sim. Esse era o barco que ele desapareceu. O velhinho, né? Possivelmente aconteceu alguma coisa muito estranha, porque o barco foi encontrado já de cabeça para baixo, sem ele. Quer dizer, ele foi levado pelo mar, mas nunca apareceu também. E ele acabou morrendo assim. Um dos enigmas aí. O que matou o cara que fez o negócio que até então todo mundo achava meio impossível, né? Você entrar à deriva e atravessar o oceano. Ele podia ter feito mesmo o esquema do Klink, né? Porque isso aqui foi depois do Klink. Isso foi depois. Então. Muito depois. Depois do Amir. Então, o Amir já tinha planejado isso. Falou, se eu emborcar... É que o Amir fez uma outra rota, né? O Amir tava no Atlântico Sul, ele estava no Atlântico Norte, né? Será que é mais difícil? Não. A rota que ele fez, tanto com o barril quanto com o barco, é uma rota muito conhecida, digamos assim, pelo pessoal. É uma corrente que passa ali pelas Ilhas Canárias, Cabo Verde, e ela cruza o Atlântico, ela vai bater no Caribe. Em algum momento você vai chegar no Caribe. Pode chegar morto, mas em algum momento você chega lá, porque a corrente vai te levar. Foi a mesma rota que o piloto usou com windsurf, todo mundo usa mais ou menos essa rota. O que não quer dizer que é fácil, né? Tá. Quantas horas você voa de avião para cruzar o Atlântico a 1.000 km por hora? Leva umas 3, 4 horas, não é? Por aí, 4 horas e meia. Por aí você vê como é grande o negócio, né? Então, não é dizer, é fácil. Não é fácil, não. Continua sendo difícil. O Atlântico Norte lá é um pouco mais rápido, né? Principalmente se for no sentido dos Estados Unidos para a Europa, por causa da corrente de... É curioso, né? Que o vento, ele é de oeste para leste. E a corrente é o contrário. Mas você tem a corrente do Golfo, por exemplo, que sai do Caribe, ela costeia a costa leste americana e ela converge na direção da Europa, que é muito usada a corrente do Golfo para acelerar a travessia. O planeta também é um bagulho muito legal, viu, cara?